Alvorada despertando com você, alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Agradecemos pela sua companhia. Quero mandar um abraço para as produtoras e produtores, técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação como do Alvorada, né? Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega, a Raquelzinha. Olá, Raquel. Olá, Nando! Oi, pessoal também da técnica, a gente sempre também manda um beijo, um abraço. E a você que nos dará o prazer da sua doce companhia para mais um programa. Bom demais estar aqui, senhor Nando Garcia. Nós que agradecemos ter essa companhia. Bom, nós vamos trazer mais um capítulo do 15 Minutos de Amor Próprio, o Amarelinho, na autoria da Raquel. Mais um tópico aqui que nós já dissemos no programa passado, que seria avanços e retrocessos da alma. Então, a gente vai dando até um tempinho para você abrir no tópico 35, capítulo 35, página 61. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura para as nossas reflexões. O espírito foi criado para a evolução. Não retrocede. É o que aprendemos, segundo a lei de evolução. Isso é uma bênção, né, Raquel? Existem, vamos dizer assim, culturas, até religiosos, né, que acreditam que a gente volta no corpo de um animal, né, que retrocede e tal, mas isso não acontece, não é verdade? É o fenômeno da mente em psicose, né? Em outras culturas há essa crença e, na verdade, a gente vê que iria contra até a lógica, né, da evolução do ser humano, enfim, porque que ganho nós teríamos, né, que recompensa nós teríamos por batalhar tanto para o nosso aprimoramento. E eu não estou dizendo que retroceder a qualidade de animal seria retroceder do lado prejudicial ou absurdamente ruim na escala da vida, porque vamos combinar, os animais, eles são seres maravilhosos, né, da natureza, filosoficamente, eu ouso dizer, angelicais, né, que trazem para a gente, assim, lições incríveis de uma inteligência que muitas vezes somos nós que temos que aprender com eles, né? Então, o amor, o carinho, a companhia, né, poxa vida, tantas coisas eles nos ensinam, mais em termos de espíritos, né? Como seres pensantes, tendo como atributo do espírito a inteligência, a capacidade de raciocinar dentro de uma lógica, né? E seguindo o que traz a lei da evolução, ela nos mostra os caminhos daqui para frente, né? Sempre progredindo. A lei da evolução que traz a lei do progresso, que traz a lei do movimento, que traz a ascensão do espírito para outros patamares nas escalas das vidas, dos mundos. Então, não há senso, na verdade é um grande contrassenso a gente achar que tudo aquilo que a gente batalha para ter, vez ou outra, poderia ser colocado em risco, perdido, né? A própria questão de vida e morte, para quem acredita na morte, né, não consegue sentir com o coração a continuidade, entendendo e sentindo que a morte não existe, isso também é uma ordem, é o cumprimento da ordem da lei, de uma das leis universais, que é a lei da evolução. Então, imagina, até se a gente for pensar na morte, que, aspas, se existisse, existe só parte física, né, sendo deixada para trás, o espírito continuando, mas se ela fosse considerada a um determinismo, dizendo que o espírito ali tem a sua falta, né, de continuidade, a sua deixar de existir na cova, né, onde ali deixa de existir tudo que a gente plantou e semeou, nós estaríamos, então, dentro de um fatalismo, onde, então, para que viver, pelo que lutar, né? A gente é movido por uma força, por uma sabedoria que nos mostra todos os dias que existe a continuidade das coisas. Nós falamos isso aqui, e isso é muito claro no meio espírita, porque
dentro da linha reencarnacionista, não só espírita, mas outras linhas reencarnacionistas, que entendem e compreendem que a evolução é daí para frente, entende nessa lógica, né? Que nada retrocede, tudo evolui, tudo prossegue. Então, faz com que todos os dias a gente acorde com aquele ânimo, falar, puxa vida, o que eu vou aprimorar hoje? Que talento eu vou expressar? O que eu vou construir em meu favor, em favor do planeta, em favor das pessoas? Então, a lei da evolução, ela é interessantíssima, né? E instigante demais, e que nos move, e quem se deixa levar por ela e planeja uma evolução mais saudável, de forma mais saudável possível, entende que nada retrocede. Então, há sempre ganho, né, na evolução. O aprendizado, ele é contínuo e é o maior ganho que a gente tem. Tudo que a gente aprende fica, de alguma forma, nos transforma para melhor. Quem busca isso, né? Mas dizer que, veja bem, Nando, senão nós viveríamos sob o manto do fracasso o tempo todo, né? Do desânimo, da prostração. Puxa vida, se eu vou voltar como animal, para que eu vou continuar lutando a ser humana? Para ser humana, né? Se de repente na outra vida eu vou voltar e de repente vou estar sob o jugo do dono, do meu senhor, que pode me amar, mas pode me maltratar, né? Então, no campo dos bípedes, né? Dos seres pensantes que somos nós, acho que a lei da evolução, ela é brilhante por causa disso. Ela mostra todos os dias que tudo evolui, né? E nós precisamos acompanhar isso dentro da nossa logística integral, né? Seres pensantes que somos, mas seres que sentimos, aprimorando nossa forma de sentir, de nos relacionar. Isso é tudo fantástico, né? É incrível, né? Que se a gente falasse assim, vou evoluir para onde, né? Evoluir para quê? Nossa, vamos olhar para o universo, vamos, né, olhar para as dimensões que nos cercam, né? A gente tem muito campo para evoluir aí, nossa, muito para aprender sempre, né? Então, essa evolução é para que a gente vá cada vez mais crescendo, né? Aí continua aqui, olha, no entanto, precisamos observar que, apesar dos grandes avanços tecnológicos e intelectuais, precisamos avançar muito no que diz respeito à nossa evolução moral. Isso é uma das coisas, olha, muito legal você ter tocado nisso, né? Porque a gente percebe às vezes até um cientista numa inteligência incrível, né? Um QI elevadíssimo, mas, no entanto, às vezes a moral, né, é uma boa questão, né? Aquelas que você colocou. E aqui a gente se vale do que a gente aprende também, né? O Espiritismo, ele mostra muito essa filosofia de que não vale muito se você só sabe e não sente o que diz saber, né? Você sabe que o bom, o justo, a morada da felicidade, que não é desse mundo, mas pode ser construída, tudo isso a gente sabe com a cabeça, mas se a gente não sente, a gente não é tocado. O nosso código moral, ele só eu acredito que o código moral da nossa alma, que ele dita realmente sobre quem somos, as nossas virtudes, né, apontam também as nossas tendências, as inclinações que ainda precisamos corrigir. Eu não chamo de más tendências, mas aquilo que precisa ser melhorado, né? Se a gente não olha tudo isso pelo ponto de vista do burilamento mesmo que a gente sempre ouve no Espiritismo, né? O chamamento da reforma íntima para o burilamento moral, então a gente só trabalha uma parte de nós não somos só uma parte, nós somos pedaços de partes e que precisamos ser inteiros, né? Não me parece muito inteligente só ser PhD em Harvard e de repente não conseguir usar talvez o que sabe para estender a mão através da alta tecnologia para um semelhante, para ser legal só falar que é doutor disso ou doutor daquilo, para viver de aplausos ou de holofotes. A escolha de cada um, evidentemente. Não estamos questionando esse livre-arbítrio que é exercido de uma forma que talvez você que está nos assistindo decidiria de outra. A escolha de cada um, nós respeitamos imensamente isso. Mas eu acho que a utilidade das coisas, ela está pelo que você sabe intelectualmente e pelo que você manifesta através de você, por tudo que sabe ou diz saber.
né? Então, o que que é moral, né? O que que é ética? O que é ser bom, justo? São todas as coisas que nos aproximam de Deus, se você for pensar. É onde mora a equidade, é onde mora o senso de igualdade, onde as injustiças elas não chegam. E nós estamos tentando aprender pelas consequências que sofremos, né? Quando eu falo consequências que sofremos, é a dor que nos chega a sermos mais justos. Quer dizer, eu só vou saber o que é injustiça se eu sofrer uma. Porque é muito fácil falar que nós queremos justiça. Justiça todos nós queremos. Mas aquele que passou por uma injustiça na pele sabe dizer exatamente o que isso significa. Não só o seu conceito, mas o sentimento das consequências de um ato injusto. Então, o código moral, ele não é só uma palavra, eu sou moralista. Moralista é diferente, né? Moralista é diferente de ter realmente na alma um código de alma suficientemente forte para nos manter sãos nesse mundo, né? Moral é aquilo que a gente carrega que é de mais valioso, que pode nos acompanhar onde quer que formos. E o que nos faz queridos, onde quer que nós passemos, né? Com quem nós venhamos a falar, a estabelecer um diálogo, essa conversa ela vai ser nutritiva, porque a gente sabe que apesar das dores do mundo, apesar do apesar, e são muitos os pesares e os apesares, a gente sabe que vale mesmo a gente pegar e transformar o mundo para melhor. E quer melhor moral do que cultivar o amor dentro de nós, né? Esse amor que, como eu disse, tudo converge para Deus, né? E quando a gente permite o aperfeiçoamento do nosso código de conduta, né? Então, se eu sofri injustiça agora, eu não sei só com a cabeça, eu sei com o coração, eu vou tentar, então, por dever e ética e moral, não fazer o mesmo, porque eu sei que na pele do outro, talvez doa igual ou até mais de como chegou para mim. Tem pessoas que costumam dizer assim, né, Nando? Essa dor eu não quero para o meu pior inimigo. Quando alguém fala assim, pode até não ter o inimigo que fala, mas é porque quer expressar uma dor que chegou. E a dor é tão grande que não deseja nem para aquela pessoa que ele ache, que essa pessoa acha que mereça, né? Olha um código moral nascendo através do sentir das coisas, né? Por isso que nada retrocede, mesmo nas nossas quedas morais. Tudo bem errar. São quedas, são aprendizados, né? Doeu, ralou o joelho, levanta de novo. Numa outra situação parecida, a gente já sabe onde vai dar, a gente evita, né? Então, quando a gente fala aqui de evolução moral, compreende, acho que aquilo que o Kardec tentou nos alertar, já no prefácio do Evangelho, que reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em ser espírita, não pelo tanto de passo que ele toma, aí sou eu falando, ou pelo que ele diz saber sobre o espiritismo, ou sobre o quanto é legal ser elevado. A prática da elevação, ela é na prática mesmo, né? No dia a dia, o quanto a gente resiste a desejar assim, ai, aquela pessoa me machucou, eu quero que ela... Quando a gente já muda, quando a gente nem se sente ofendido por certas coisas, a gente se preocupa mais com aqui dentro, a nossa vida vai dando mais certo, a gente passa a ter mais saúde, começa a dar mais certo as coisas. Quando você falou de dor, né? Quando a gente sofre e tudo, e pensar que essa situação ela é uma alavanca também de evolução, né? Nesse planeta de provas e expiações que nós vivemos, às vezes só a dor para a gente despertar, muitas vezes, né? Aí continua aqui dizendo, ó, se o espírito não regride, porque teimamos em manter nosso espírito muitas vezes no retrocesso das épocas remotas, onde a bárbara imperava e a imoralidade era a regra? É interessante, né? A gente não regride, mas tem pessoas que querem regredir, né? Que querem voltar no tempo aí, que querem voltar numa época de dificuldades, né? Quer retomar uma forma de ser e de agir, né? Muito para a gente fazer reflexões aí, né, Raquel? Pois é, Nando, você disse bem, e você traz a reflexão, né? A gente não retroceder, a gente não retrocede. É que quando a gente vem observar pelo campo das reencarnações, a sociedade, a gente vê quão heterogêneos nós somos.
em gostos, em culturas, em tradições, em tempo, em espaço. Você vai conversar com determinadas pessoas, parece que ela está num passado e que ela quer ficar porque ela achava que era melhor lá. Por exemplo, ouço muito pessoas muito corretas, né, na alma, que dizem assim: olha, o que eu falo não precisa ser escrito, mas eu tenho que escrever porque a gente vê hoje que está faltando palavra no mercado, né? Comprimento de palavra. Na minha época era diferente. Então, há um saudosismo das boas coisas, né? Há um saudosismo em que nós tínhamos mais confiança, talvez, uns nos outros. Aconteciam coisas, lógico, sempre aconteceu, mas talvez uma época em que a gente tinha uma predominância no que importava, né? Estabelecer conversas mais longas, o comprimento da palavra, como nós falamos, aquela coisa da ninguém olhava para o outro já arisco, ou fala logo que eu estou com pressa, né? Então, existe um saudosismo de várias gerações. Se a gente pegar, as próprias gerações são diferentes, né? E aí, ainda que você iguale as gerações, ainda haverão muitas diferenças. E essas diferenças, elas são natas do espírito. Tem espírito que ele quer ir para frente, ele quer aprender, ele se lança, ele se joga, ele está sempre com uma novidade para contar, é aquele que diverte a galera, é aquele que, puxa vida, a gente chama de alto astral, né? Que no mundo dele, ele até sabe que a barbárie existe, ele até sabe que na sociedade há insegurança, ele sabe onde está cada tipo de problema, mas ele entende que isso é fora, e dentro dele ele já criou um tipo de distanciamento psíquico que, ao se relacionar, ele mostra o lado bom das coisas. Ele mostra o mundo bom, né? Ele mostra o mundo que pode ser melhor. E existem pessoas que, notoriamente, têm um espírito ainda bélico, né? Você vai conversar com essa pessoa, não, porque quando eu tenho razão, e eu vou falar mesmo. E aí dessa pessoa se vier falar comigo, quer dizer, às vezes a pessoa que ela está imaginando nem está nesse contexto, está em outra vibe. Então, nós, no espírito, não só somos pessoas pertencentes a determinados países de culturas diferentes, nós somos espíritos diferentes porque tivemos experiências diferentes, mas o nosso querer em aprender é o que nos sintoniza para mais, de forma mais avançada, ou ainda nem tanto, por assim dizer, na linha da evolução. Nosso querer é soberano e sagrado, né? Através do livre-arbítrio é que a gente pode dizer para a gente o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente ainda tem que evoluir pra caramba, tem muitas coisas que a gente precisa. Mas essa questão que a gente traz aqui, né? Por que a gente insiste em nos manter como se fôssemos pertencentes a uma época remota onde a barbárie imperava? Ainda existe muita barbárie, né? E ainda existe essa miscigenação de pessoas, né, que querem um mundo melhor, e existem aquelas que entendem que o mundo não vai melhorar nunca, ou que o mundo que elas conhecem é o mundo de maldade. Mas a gente tratou esse parágrafo agora na questão da evolução coletiva. Nós, coletivamente, estamos num mundo de transição? Estamos, sempre estivemos. A transição planetária, ela acontece desde que o mundo foi criado. Mas nós falamos em transição planetária agora, talvez com mais força, porque talvez podemos observar um movimento de um querer coletivo, onde eu falo, aspas, brincando, que a querência está sendo maior que a sofrência. Porque sofrer demais, entender que esse mundo é só de provas e expiações, né, Nando? Como a gente vê e ouviu falar, a gente acreditou muito nisso o tempo todo, e a gente sofreu demais o tempo todo e acha que esse mundo também não pode ser de merecimento, pertencimento de uma felicidade criada e construída. Então parece que está no ar uma sensação de que, depois de muitas dores, a gente está querendo sair desse local de dor. A gente está querendo ter, sim, a sensação simples, mas sofisticada ao mesmo tempo, porque a tecnologia de Jesus é simples e sofisticada ao mesmo tempo, né? O evangelho dele é sofisticadíssimo, que ele traz a proposta de paz e de felicidade para o nosso coração. E demorou 2022 anos para a gente tentar começar a perceber isso, que a gente não merece esse local de dor. Então, o legal disso é, apesar da barbárie, de novo, apesar da dor, apesar do próprio apesar,
a gente está se tocando, está existindo aí um cair de ficha coletivo. Eu acredito nisso, que as pessoas, quando elas nos procuram aos montes, pelos mesmos problemas, mas com experiências diferentes, no seguinte sentido: eu não aguento mais viver assim, em que a dor ela está sendo já insuportável e não dá mais para mascarar, eu digo para elas alegrarem, porque esse é o momento mais bonito da vida delas, que é o momento do despertar. Então, legal, você não quer mais voltar para o lugar de dor e você quer ir para onde? Que caminhos de felicidade você quer construir? Então, acho que essa é a beleza da evolução. É muito bom estar viva, viu, Nando, nesse momento, para a gente enxergar um cair de ficha, vamos dizer assim, onde as pessoas estão buscando ter mais lucidez sobre si e sobre o que elas podem fazer delas mesmas, sobre o que a gente pode fazer da gente, o que eu, Raquel, também posso fazer de mim. Né? Me lembrou, Raquel, que tem espíritos que mantêm determinadas, vamos dizer assim, aparência baseada, essa aparência, naquela reencarnação que lhe foi muito importante, até aquelas mesmo de dor, né, de sofrimento, em que teve que passar por dificuldades, e quando se chega a um patamar de evolução e poderia estar ali, né, com uma outra beleza, não, conserva aquela, né, aquela imagem para porque alegra o coração saber que aquela vivência lá, aquela experiência foi muito importante para aquele espírito, né? E às vezes ele conserva aquela imagem. Aí aqui volta o parágrafo dizendo assim: a fofoca, os vícios, as más inclinações, tudo que ainda há em nós representa partes importantes que forjaram nossa psique, nossos comportamentos de hoje e o que nos chamam a avaliar se vale a pena ser mantidos ou descartados, né? E aquilo que você falou, a gente vai chegando aí num patamar de amadurecimento espiritual que a gente sabe o que é melhor para nós, né? A gente descobre dentro da gente uma régua, um termômetro, sei lá o quê. A gente acaba descobrindo em algum momento, porque o que faz a gente encontrar esses instrumentos? O embate inevitável que é com a nossa própria consciência, né? Hora chega que a gente não tem saída. A gente é chamada a se olhar no espelho, num espelho que mostra tudo, 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 tudo. Se nosso espírito está machucado, se tem hematomas, se tem feridas já cicatrizadas, quais estão abertas. A nossa consciência, na vida de relação, ela fala que está tudo bem, mas na verdade, aquelas coisas mais guardadas lá no fundo, que até na psicanálise e na psicologia, né, Nando, a gente estuda, principalmente na psicanálise, né, o pré-consciente, o subconsciente, a gente vai vendo que muita coisa vai sendo empurrada para debaixo do tapete, e chega uma hora que sobe o termômetro e fala: escuta, quanto é que está de febre aí? Se tem febre, onde é que está o problema? Tem algum sinal? E aí a gente pega a régua e mede quanto a gente avançou, quanto a gente precisa avançar, correção de rota, né? Aqui, olha, eu já ouvi bastante depoimentos nesse sentido, né, de pessoas: eu reclamo muito, quero me livrar desse hábito. A pessoa reconhece que já não é mais legal, que de repente ela se vê, eu já não tenho amigos, né? E eu admito, a gente é curioso, não é que é engraçado, é curioso como as pessoas começam a ser verdadeiras quando elas se enfrentam, quando elas enfrentam a própria alma. Isso é muito bonito quando acontece, porque aí ela engole o orgulho, ou mesmo, sei lá, abaixa um pouco o nível, né, do orgulhômetro, e aí entra o termômetro, né? Beleza, então o que você quer fazer de você? Aí começa a voz interna, né? Como se chegasse a nossa voz interna da alma e dissesse: olha, eu preciso que você seja melhor. Isso me lembra até uma dessas novelas espíritas, né, que passam na dramaturgia brasileira, e eu até falei em outro programa, Nando, mas essa frase não me sai da cabeça. Tinha uma vilã, aquelas bem vilãs mesmo, né, que a gente às vezes ama e odeia ao mesmo tempo, uma atriz maravilhosa, e ela fez tanta maldade, aí desencarnou, reencarnou, se sentia tão nervosa, querendo fazer maldade de novo por causa das tendências que ela tinha. Ela virou para a mãe dela e falou assim:
Sabe, mãe, chorando, eu não aguento mais. O que você não aguenta mais? Sentir tanto ódio. Como é que eu faço para parar de sentir ódio? A mãe dela olhou ali, acho que, olha que inspiração, e disse assim: quem sabe se você começar a amar um pouquinho mais? Então, talvez essa régua ela mostre para a gente, se a gente está num polo e não está fazendo bem, o caminho é o outro polo. E achar nisso um equilíbrio, né? Acredito que nessa fase humana, né, por mais bem intencionado que a pessoa seja e por mais evoluída que ela diga ser, eu acredito que o amor 100% ele está no campo da perfectibilidade, né? A gente está a caminho, a gente não entende exatamente o que é esse amor, sinceramente. Acho que a gente faz uma ideia do que seja amar, mas a gente ainda está aprendendo. E essa medida que a mãe deu para a filha nessa figura, né, da novela, quem sabe se você parar de odiar menos, ó, vem com a régua um pouquinho para cá e começar a amar mais. A atriz, ela representando a personagem nesse momento suspirou, como se fosse um grande alívio ouvir aquilo. E talvez a gente ouve isso muito em consultório, né? Como é que eu faço para reclamar? Como é que eu faço para parar de falar mal dos outros? Eu já ouvi esse tipo de coisa. Como é que eu faço para, nas minhas palavras, trazer mais paz? Como é que eu sou mais feliz? Como é que eu posso ser mais feliz? Essa é uma busca de todos nós, né? E a gente mostrando isso, que a gente só tem ganho indo para essa direção, fica mais fácil entender o que a gente traz aqui, né? Tudo que nós somos são partes importantes do que nós somos, mentalmente falando, na nossa personalidade, nos nossos comportamentos. Mas isso não quer dizer que isso tem que ser assim para sempre. Então, chega a hora em que a gente precisa avaliar, como você leu aí para a gente, Nando, o que merece ser mantido de bom, e o que não é tão bom que pode ser transformado ou mesmo descartado, né? A gente, se não leu aqui, vai ver, não lembro agora, um programa que a gente fez sobre acumulação emocional. Às vezes a gente acumula tanta coisa dentro da gente desnecessariamente, que a gente fica doente, né? Mais ou menos como acontece para aquelas pessoas que passam pelo desafio da acumulação. É terrível. Imagina isso no campo do emocional, onde a gente guarda muitas dores na alma, dores que ninguém vê. Então, chega uma hora que a gente precisa fazer a peneira aí, né? Passar na peneira, o que a gente chama de sanear, que a gente está sentindo, por questão de saúde mesmo. Sim, como você falava, tem muitas situações que são viciantes, né, Raquel? Aquele vício, e a gente sabe que aquilo está fazendo mal, a gente quer se desfazer daquilo, mas continua. Mas chega um momento que o espírito cansa, né, Raquel? Então, antes da gente ir para a prece, eu queria que você comentasse mais aí, tem uns minutinhos, né? Para a gente, antes de ir para a prece, para você comentar essa questão do vício, da viciante, né? Você trouxe uma palavra que eu amei também, que se eu puder rapidinho eu vou comentar, que é o espírito cansado, né? Uma expressão, espírito cansado. E na verdade, o que a gente tem aí do vício? O vício é uma tendência que se instala no nosso organismo integral, né? A dependência, por exemplo, por tóxicos, a gente sabe disso, a luta que é um dependente químico sair da dependência. E segundo os amigos do programa Recuperação, se não me engano, né, ensinam para gente que é para a vida inteira, o cuidado é para a vida inteira, né? Então, quando você fala de vício, são os vícios da alma e eles causam uma dependência, só que num outro nível, se não físico-mental. Existe uma necessidade de repetição, há uma repetição natural de comportamento que a gente não avalia justamente quando a gente passa por isso batido. Eu não paro e meço o que é bom para mim e o que não é. E outra coisa que você disse, Nando, e esses vícios são combatidos como, resumindo, transformando. Do mesmo jeito que eu aprendi a ter, eu desaprendo a ter e aprendo a ter hábitos melhores, né? Não viciantes, hábitos que a qualquer momento eu posso mudar, me transformar e me sentir leve. E por último, dizer que é interessante que você trouxe do espírito cansado. Na lei de evolução é um crime se sentir cansado, a gente não pode. A gente não pode, porque toda vez que a gente cansa, a gente sente esvair de nós as nossas forças. A gente meio que se sente até longe demais de Deus para que a ajuda chegue. Sabe aquele espírito cansado? Não, é por isso
que a gente precisa combater esse desânimo, né? A falta de ânimo todos os dias. Não é fácil, gente. Quem está falando é uma pessoa que também tenta todos os dias. Nem sempre consigo. Falar é super fácil, mas nós temos por dever manter a casa arrumada, em evolução sempre. E é lógico que a gente está falando da nossa alma, da nossa casa interior. Não podemos nos cansar. Precisamos nos revitalizar todos os dias. Isso, esperança. Bom, com essas palavras da Raquel, a gente vai dar aquela pausa para um momento de prece, de oração e vibrações, que a gente sempre pede aí, se puder colocar aquele recipiente com água, e no momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar e levar aí recursos para você. Então, a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações. Nesse momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior, nas reflexões tão necessárias para que a gente possa evoluir, né? Hoje, o tema é esse, falando sobre evolução, né? Avanços e retrocessos da alma, mas apesar de muitos retrocessos, nós estamos muitas vezes ou sempre avançando. Que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar para que a gente não titubeie. Quantas vezes já não caímos de joelho? Que nós possamos nos levantar e caminhar para essa jornada que vai nos esperar lá na frente, a começar no dia de hoje, no presente. Os nossos momentos de felicidade estão sendo construídos e já podemos sentir. É como a gente está preparando um prato. Nós não terminamos o prato, mas sentimos lá o cheiro, né, gostoso do tempero, e sabemos que aquele prato vai ficar saboroso e vamos desfrutar desse prato, mas já estamos desfrutando a partir do momento que estamos preparando. Então, que preparemos esse futuro melhor, vivendo já ele aqui, no presente, sentindo esse sabor pelo nosso olfato, como colocamos na questão da alimentação, como uma comparação. E lá na frente, com certeza, iremos colher bons plantios que fizemos nos dias de hoje, boa semeadura que fizemos nos dias de hoje. E assim, pedimos aos benfeitores queridos que possam ser aqueles condutores da chuva que vai regar essas sementes, essas plantas, para que a gente tenha colheita de bons e ótimos frutos. Amado Mestre Jesus, sabemos daqueles que até comentamos, que a Raquel comentou no dia de hoje, que estão passando por desafios, por sofrimentos, por dores e dificuldades, que possam serem socorridos, Jesus, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua luz. Senhor, nesse instante, pedimos que possas abarcar todo o nosso planeta, todos os seres que vivem aqui, desde os seres mais pequeninos até os seres superiores que aqui vivem, tanto no campo físico quanto também no campo espiritual. Que a tua bênção se faça, que a tua luz se acenda entre nós, que o teu amor possa nos cobrir. Não tão somente agora, nessa hora, Jesus, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, falando do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Você não é sócio, nem sócio ainda? Participe, você pode colaborar para que essa mensagem que está sendo passada hoje chegue até outros corações aí pelo mundo afora. Entre no site amigosdaboanova.com.br e também temos telefones que você pode falar direto com as nossas telefonistas colaboradoras, no 0800 12 018 38. Ou o WhatsApp, né, que é esse meio fácil de se comunicar, que é o 11 97 261 0272. Quer falar no fixo? Você é da região de São Paulo, quer ligar no fixo? Tem o 11
2458-3214. Eu falei do WhatsApp, esse mesmo número do WhatsApp também foi escolhido para o Pix. Anote aí que eu vou repetir. O 11 97261 0272 é do WhatsApp, mas também é do Pix. Vou repetir, 11 97261 0272. Salve aí no seu smartphone e colabore para que, né, essa obra de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, né, do amarelinho no dia de hoje, possa chegar a tantos corações. Falando em amarelinho, a gente pediu para a Raquel como as pessoas podem adquirir, conseguir o livro, até autografado, porque eu sei, hein? Não é mesmo, Raquel? Legal, Nando. É muito legal, né? A gente está aqui tendo essa oportunidade de falar o que vai na alma, no coração, não como sumidades no assunto, longe disso, longe, mas como seres humanos que também sentem, que também precisam de apoio, e nós precisamos sim do seu apoio, da sua boa energia que já chega aqui. Agradecemos imensamente pelo carinho. E o amarelinho, as pessoas perguntam, mas como é que eu posso, né, adquirir? E a gente encaminha para duas formas, basicamente. Ou a Livraria Baxiega, é o site, Livraria Baxiega com 2 Cs. Você encontra lá o amarelinho e vários outros livros para um tour literário. E também você pode, querendo pegar a versão autografada, que eu falo rabisco, né? Autógrafo é chique demais. Eu gosto mais das coisas mais simples e é um carinho, só um pensamento que a gente risca ali na primeira página e destina para a pessoa. É só pedir no Instagram, né? No meu Instagram, Raquel, com QU, _Baxiega, Baxiega com 2 Cs. E, Nando, só fazer um aviso rapidinho do projeto. Ele termina esse ano em outubro. Nós começamos em maio, já estamos aí já em agosto e o tempo voa, né? Então fica a oportunidade para quem é de São Paulo conhecer presencialmente o projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Todo sábado é oferecida uma atividade para bem-estar e relaxamento, né? Desde oficinas de autocuidado, rodas de terapia em grupo e atendimentos ambulatoriais a baixo custo, com cromoterapia, acupuntura auricular, aquelas sementinhas, nada de agulha para quem tem medo, e aromaterapia. Então, segue a nossa página. É um projeto social, comunitário, e no Facebook você pode encontrar por Projeto Terapias Integrativas na Comunidade, né? Estamos lá com várias atividades te esperando de portas e braços abertos, né? Então, não tem mais desculpa, né, Nando? Ai, mas estou sofrendo com ansiedade. Chá comigo, chá com Vamos a gente lá no aproveitar. projeto. Vamos aproveitar, isso mesmo. E vou. Agora, se você quiser nos ouvir aí em podcast, isso mesmo, temos o podcast Laços Espirituais. Os 2 últimos episódios aí que estão no ar, aí, que são mais novos, é com o doutor Mário Mas, né, que esteve conosco, gravando com a gente, e, né, outros que estão lá. Eu vou deixar na curiosidade para você ir lá e ouvir, tá? O último está sendo com o doutor Mário Mas. Então, esperamos você lá em Laços Espirituais. Muito bem, só procurar lá, né, no Instagram, no Facebook, colocar lá. Aliás, muito legal, né, Nanda? Assim, a sua dinâmica como grande radialista, veio para a TV, Podcaster quer também. dizer, agora é podcaster, né? Uma vez radialista, jamais radialista, né? Jamais vai deixar de ser. E o podcast ele tem essa coisa, né, da fala mais dinâmica, assim, ele tem uma pegada legal e tem chamado bastante atenção das pessoas. Então, Laços Espirituais, mais uma oportunidade também. Parabéns pelo trabalho muito bem feito. E também, olha, só para aguçar aí, já gravamos, vai para o ar daqui uns dias, um grande comunicador da Rádio Boa Nova, né? Até eu estava vendo esses dias no Facebook uma foto minha, você com ele, né? Ele vai. Verdade? É... Não, então acho que eu já sei quem é, Aí mas ó, quem vou é, né? ficar.
Tá quietinho aqui, já peguei. Em breve, para comemorar os 100 anos de rádio, né? Que é a primeira transmissão de rádio que houve no Brasil, foi em setembro, né? No mês de setembro, e vai fazer 100 anos dessa primeira transmissão. Então, ele vai estar com a gente aí. Puxa, que legal, que grande e bela comemoração, hein? Esse eu vou ouvir. Legal. Muito bem, então aqui ó, o texto prossegue para a gente encerrar, que né, daqui a pouquinho já o programa termina. Manter a nossa mente no retrocesso do tempo é um grande erro e desperdício de nossa parte. A nossa existência é a grande oportunidade de transformação ou de transformações ou em transformação em todos os sentidos. Para hoje, que tal avaliarmos em nós o que merece ser mantido e o que deve ser descartado? E aí aquela frase final que está sempre grifada aqui, que eu gosto de falar. Ame-se a ponto de jogar fora o que não te serve mais. Né, Raquel? É mania da gente guardar, como dizem, tranqueira, né? Coisa que não serve, a gente não doa, a gente guarda, depois eu vejo, a gente acha que a gente só está falando daquela roupa que não serve mais, mas não é disso, não. Tem coisas que vão na nossa alma que emboloram, né? Ficam ali tudo mofado, cheiro de guardado, e no final das contas é isso, né, Nando? É a avaliação, ter lucidez para avaliar o que hoje faz sentido, o que não faz mais, deixa aí, para ter espaço para renovar. Como você falou, Nando, ter esperança, né? Esperança é o ar que a alma precisa para se renovar. Aquele ar gostoso que vem da natureza, sabe quando você põe um pezinho ali, no amanhecer ainda o sol não chegou e tá aquele orvalho, assim, aquela brisa suave, quando você respira e fala, ai, que gostoso, isso é esperança, é renovação, mas não é uma espera de esperar só, é ter a certeza também lá dentro que você merece o melhor, que, enfim, que todo dia merece, o dia merece ser vivido e não vivido de qualquer jeito, né? Então, como a gente falou, a nossa existência é a grande oportunidade de transformação em todos os sentidos, e a cada dia nasce essa nova oportunidade. Hoje já dá para ser diferente, hoje você pode sentir mais amor, menos ódio. Ah, mas eu não tenho ódio, tenho ansiedade mesmo. Tá bom, então hoje mesmo você já pode fazer treinos psíquicos, vozes de comando para dizer, eu vou me sentir melhor hoje. Hoje a ansiedade não vai me pegar, não. E você vai corrigindo isso. Hoje você pode fazer isso. Dona da sua vontade é você. Então, é o que eu desejo, Nando, de coração, que o amarelinho chegue como o sol do meio-dia para iluminar o coração de todo mundo, para que tenha vontade de colocar vida na vida e sacuda a poeira e viva plenamente tudo de bom que a gente tem por direito. A gente não pode esquecer que a gente é filho do Criador, né? Então, a gente só está aqui de passagem, mas enquanto estiver, que seja o melhor possível. Verdade. Olha, se você quiser falar com a Raquel em particular, né, pelas terapias e comigo também, né, as psicoterapias, entre em contato com as nossas telefonistas, eu vou passar o telefone aqui, aí vocês mandam um recadinho para a gente, né? O 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Manda lá que a Verinha, a Solange, né, passam para nós o recadinho. Então, até o próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor. E Raquel, obrigado aí por estar com a gente e aquele tchau, tchau, né? Tradicional. Obrigada, Nando. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.